Esse canal está oficialmente em clima de playoffs. Os playoffs começam agora no sábado e no domingo também tem jogo. E hoje a gente vai fazer uma prévia dos 4 jogos que teremos nessa primeira semana, que é a rodada de Wild Card. Se você não faz ideia de como funcionam os playoffs da NFL, mais uma vez recomendo esse vídeo aqui. Mas agora, bora falar desses jogos. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, eu sou o Golim e a gente vai falar sobre os 4 jogos que teremos nesse final de semana, dia 5 e 6 de janeiro, que começam os playoffs da NFL. Agora começamos a eliminar os times que vão sobrando vão se enfrentando até o Super Bowl em fevereiro, tá bom? Então, primeiro, vamos começar com quando são cada um dos jogos, e aí eu quero fazer uma prévia de cada um deles que vai ser bem legal. Primeiro de tudo, começa no sábado, dia 5 de janeiro, às 19h35 da noite na ESPN. Todos os jogos na ESPN vão ser transmitidos. E o jogo, horário de Brasília, 7h35 da noite, é entre Texans e Colts no Energy Stadium em Houston. Ignorem aí na ordem que tá na NFL, normalmente o time da casa fica em segundo, nessa imagem aí não tá assim. Depois, no sábado também, no dia 5 de janeiro, temos a disputa da NFC, porque temos uma disputa na AFC e uma na NFC, essas duas no sábado, e aí no domingo a mesma coisa. No sábado 5/1, às 11h15 da noite, Dallas Cowboys enfrenta Seattle Seahawks em Arlington, no AT&T Stadium, jogaço também. No domingo, às 4 horas da tarde, na ESPN, os Ravens enfrentam os Chargers no M&T Stadium dos Ravens. E aí, pra finalizar essa rodada de Wild Card, o jogo que eu acho que vai ser o mais da hora, o jogo entre o Chicago Bears e o Philadelphia Eagles às 7h30 da noite. Esse horário é tão maravilhoso pra nós Brazilians, né? E aí o jogo é no Soldier Field, estádio do Chicago. Ah, só uma correção, é M&T Bank Stadium, o estádio dos Ravens. Bom, vamos começar então com o jogo dos Texans e dos Colts. É interessante demais, e eu falei isso no Twitter, inclusive, me siga nas redes sociais, que é legal porque as análises da semana é um pouco mais complicado, porque tem que falar de muitos jogos. Esse daqui, como são poucos jogos, eu posso dar um foco maior pra eles, e durante os playoffs eu vou fazer esse esquema, um vídeo de prévia e um vídeo de análise, acho que vai ficar bem legal. Então, primeiro de tudo, Texans e Colts já se enfrentaram 2 vezes na temporada, e o time visitante ganhou nos 2 casos. Primeiro eles se enfrentaram na semana 4, em que os Texans ganharam de 37-34 no Lucas Oil Stadium, o estádio dos Colts, e o jogo foi pra prorrogação, e essa vitória encerrou uma sequência de derrota dos Texans, que estavam 0-3, e os Colts que começaram essa temporada 1-5, sendo essa uma das derrotas, né? Isso é interessante. E aí na semana 14, os Texans receberam os Colts em casa e perderam de 24-21 para Indianápolis. É muito interessante porque os dois times, desde a semana 6, tiveram um desempenho de 9 vitórias e 2 derrotas, que são os melhores desempenhos da NFL a partir da semana 6, isso é muito legal. E aí os destaques que eu queria dar aqui são dos principais confrontos que a gente vai ter, e não tem como não dar um foco para os quarterbacks. Então a gente vai ter a batalha aí de Andrew Luck com Deshaun Watson, 2 quarterbacks que tiveram um baita destaque esse ano. O Andrew Luck, primeiro que ele terminou a temporada regular com 67,3% de acerto de passe, a porcentagem de acerto de passe, que é a melhor marca da carreira dele, e um rating de 98,7, melhor da carreira. O rating muito basicamente vai até 158,3, eu vou fazer um vídeo explicando esse rating um dia aí, mas 98,7 é o melhor rating que ele teve na carreira, e isso é mais interessante ainda quando você vê que ele ficou uma temporada inteira fora por lesão e voltou esse ano, então isso é muito legal. Já o Deshaun Watson, no seu 2º ano de carreira, super novinho na NFL ainda, ele tem uma porcentagem nessa temporada regular de 68,3% de acerto de passe e um rating de 103,1, e além de ele ser uma double threat, ou seja, ele não só tem uma grande habilidade passando a bola, como correndo com a bola, ele também é muito perigoso. Porém, também temos que falar das partes ruins, e o Deshaun Watson bateu o recorde nessa temporada de sacks, ele levou mais de 60 sacks, então a offensive line dos Texans é uma coisa difícil que não dá pra se confiar muito. Outro duelo interessante é entre os wide receivers, e aí eu queria destacar aqui o T.Y. Hilton e o DeAndre Hopkins. O T.Y. Hilton,
porque ele foi de muito destaque, muito acionado nessa temporada aí pelos Colts, e o DeAndre Hopkins por um fato muito interessante, que é 115 recepções e 0 drops. Eu nunca tinha visto isso antes. É um wide receiver, um recebedor que teve 0% de drop rate, ou seja, ele não deixou nenhuma bola cair quando a bola era direcionada para ele. 115 recepções na temporada regular. Mas aí, outro ponto muito forte que eu acho que os Colts vão ter aqui, que os Colts têm um forte jogo passado, um jogo aéreo, mas também tem um forte jogo corrido com o Marlon Mack, que tá no seu segundo ano, 9 touchdowns corridos esse ano, ele foi muito bem mesmo. E aí o que acontece? Os Colts têm aquele time jovem e uma defesa muito jovem também, uma defesa muito forte, né? Então eu acho que os pontos positivos o Deshaun Watson, que é muito forte como uma ameaça dupla, o DeAndre Hopkins, que é um baita de um wide receiver, e além de uma linha defensiva muito forte com a estrela J.J. Watt. Os Colts têm esses jogadores muito fortes que eu falei, Andrew Luck fazendo o melhor ano da sua carreira, mas eles têm essa característica: se o jogo passado tá difícil, eles correm muito bem com a bola; se o jogo corrido tá difícil, eles podem contar com um forte jogo passado, um jogo aéreo, além de ter uma defesa tão forte, e é por isso que, na minha opinião, mesmo fora de casa, os Colts devem levar esse jogo, eu acho. Vamos ver aí se eu acerto ou não, né? Outro jogo que teremos no sábado, como eu disse, é o jogo entre Cowboys e Seahawks no AT&T Stadium em Arlington, estádio do Dallas Cowboys. Os Cowboys terminaram a temporada do mesmo jeito que os Seahawks, ou seja, 10 vitórias e 6 derrotas. Só um detalhe aqui, que os Texans terminaram 11-5 e os Colts 10-6. E os Cowboys e os Seahawks se enfrentaram uma vez na temporada regular de 2018, que foi na semana 3, em que os Cowboys perderam de 13-24, os Seahawks fizeram 24 pontos, os Seahawks estavam jogando em casa naquele jogo no CenturyLink Field. E aí é o seguinte, né, os Seahawks são o time nessa temporada com o melhor ataque corrido, enquanto os Cowboys têm a 5ª melhor defesa da NFL para ataques corridos, ou seja, a 5ª melhor de 32 times, o que é uma coisa muito importante, né? Os Seahawks, eu acho que é importante destacar aqui que tiveram um calendário bem difícil, enfrentaram times muito fortes, enfrentaram Bears, enfrentaram Rams 2 vezes, porque é da sua divisão, enfrentaram os Chargers, enfrentaram os Chiefs e ganharam só times de playoff, né? E além de uma derrota péssima para os 49ers, time fraco que não era para ter perdido nessa temporada, eles perderam. Os Cowboys não tiveram um calendário tão difícil em times de playoff assim, mas é engraçado notar que eles perderam os 4 jogos da pré-temporada, pra vocês verem como isso não importa. Tem times que ganharam jogos de pré-temporada e não foram pros playoffs, mas aí os Cowboys tiveram uma temporada bem amena e embalaram a partir da semana 10 com a vitória contra os Eagles, que foi muito importante. E aí eu queria destacar alguns duelos aqui nesse jogo, como é o caso dos quarterbacks, Russell Wilson enfrentando Dak Prescott. O Russell Wilson nessa temporada bateu o seu próprio recorde em touchdowns em uma temporada, com 35 touchdowns, e teve seu melhor rating da carreira com 110.9. Como eu disse, o melhor rating é de 158.3. O Dak Prescott tá no seu 3º ano e ele fez um primeiro ano maravilhoso em 2016, uma temporada 2017 que não foi boa, e nessa ele tá muito mais pra primeira temporada do que pra essa segunda. Não tá tão bem em estatísticas quanto na primeira temporada, mas ele tá indo muito bem. O problema é que ele também é recordista em fumbles, ele sofreu 12 fumbles perdidos nessa temporada 2018, e aí eu queria destacar 2 caras importantes aqui nos Cowboys que têm sido muito importantes nessa temporada: Ezekiel Elliott, o running back, e Amari Cooper, o wide receiver. O Ezekiel Elliott eu falava em praticamente toda semana de análise da NFL, essencial pro time, maior número de jardas depois do contato na NFL nessa temporada, isso é muito importante, é um cara que leva a porrada, não se deixa abater e continua correndo, isso é muito legal. E o Amari Cooper, que os Cowboys melhoraram muito depois que ele entrou na semana 9, vocês veem que essa embalada que eles deram foi a partir da semana 10, e ele tá fazendo mais jardas por jogo nessa temporada com os Cowboys do que ele fez em toda a carreira com os Raiders, o que é muito interessante. Então são 2 peças fundamentais do ataque dos Cowboys aí. E os Seahawks, por outro lado, na defesa tem um cara excelente chamado Bob Wagner, que tem a menor taxa de tackles errados, ou seja, quando você vai no cara, ele tem uma taxa de 0,7% de tackles que não dão certo, o que é impressionante. É a menor taxa de tackles errados da NFL em 2018.
E no ataque do Seahawks, um cara chamado Chris Carson, o running back do Seahawks, que depois de terem perdido o Marshawn Lynch, ficou aí uma coisa bem difícil, testaram vários running backs. O Chris Carson tá fazendo um ano excelente pelo Seahawks aí, então tem tudo pra ser um duelo muito interessante. Mas olha, esse é realmente muito difícil, porque dependendo de como vai, mas eu acho que pela defesa forte do Seahawks, porque já ganharam em casa uma vez, tudo bem que foi em casa, os Cowboys são muito fortes também jogando em casa. Eu pessoalmente acho que dá Seahawks, mas eu realmente posso errar aqui, eu não digo isso com certeza nenhuma. Ravens e Chargers se enfrentam no domingo às 4 horas da tarde, dia 6 de janeiro. Os Ravens que terminaram a temporada 10-6 e os Chargers que terminaram a temporada 12-4, eles vão se enfrentar no M&T Bank Stadium em Baltimore, estádio dos Ravens, e eles se enfrentaram na temporada uma vez, na semana 16, agora recentemente. Os Chargers perderam de 22-10 para os Ravens e foi um jogo muito interessante pra gente ver como os Chargers estavam com um ataque extremamente forte e nas duas últimas semanas, semana 16 e 17, tiveram uma queda de desempenho, principalmente do Philip Rivers, que não fez nenhum jogo com menos de 200 jardas até essas duas últimas semanas. Mas os Chargers têm 7 vitórias e 1 derrota nessa temporada jogando fora de casa, o que é um recorde da franquia, um resultado maravilhoso. E aí nesse jogo a gente vai ver a disputa de Lamar Jackson contra Philip Rivers. Lamar Jackson, que tem 21 anos, enfrentando Philip Rivers, que foi draftado em 2004 e que tem 37 anos recém-completados mês passado, 9 filhos, o que não é relevante agora. E aí a questão é muito interessante, né? O Lamar Jackson não foi titular a temporada inteira, substituiu o Joe Flacco, que era um baita de um quarterback há um tempo atrás, ganhou o Super Bowl inclusive. O Lamar Jackson substituiu ele, também é uma dupla ameaça, ou seja, passa bem a bola, mas também corre bem. Ele tem o melhor rating na NFL no quarto, ou seja, ele vai muito bem ali nos últimos 15 minutos do jogo, mas tem o negócio de não ser um quarterback muito experiente. Ele é um titular aí inexperiente, porque está no seu primeiro ano na NFL, recém-draftado, o que é uma coisa muito interessante. Já o Philip Rivers é o oposto disso. O cara joga desde 2004, tem um recorde da NFL de maior número de jogos ativos em sequência, quebrou o recorde de passes completos seguidos na NFL, ele é bem consistente, mas nunca chegou ao Super Bowl. Dos três quarterbacks draftados em 2004, Eli Manning, Big Ben e o Philip Rivers, só o Philip Rivers não ganhou um Super Bowl e nem participou. E é interessante a gente ver que nos playoffs, um quarterback iniciante contra um quarterback com mais de 10 anos de experiência, só 5 vezes teve essa batalha na história da NFL, em 4 delas derrotas, e em uma delas vitória do quarterback iniciante, e esse quarterback iniciante era Joe Flacco em um playoff contra os Titans em 2008. Ou seja, talvez esteja no time a característica de ganhar de um quarterback mais experiente. E aí eu queria destacar também o forte ataque dos Chargers contra a forte defesa dos Ravens aqui. Nos Chargers, Melvin Gordon, um excelente running back, fez um excelente ano. E também o Keenan Allen, um excelente wide receiver jogando aí pelos Chargers. E nos Ravens eu queria destacar, na defesa, os linebackers e safeties, e aí a gente pode falar CJ Mosley, Eric Weddle e Tony Jefferson, 3 excelentes jogadores de defesa. E no ataque, além do Lamar Jackson, que corre muito bem com a bola, Gus Edwards, que também é um baita de um running back. Então tem tudo pra ser um duelo muito legal. E aí os Ravens mostraram que conseguem parar os Chargers quando eles jogaram ali na semana 16. Então esse é um jogo muito difícil e a experiência pode dar vitória para os Chargers, mas eu aposto nos Ravens aqui nesse jogo, acho que vai ser muito legal. Fechando então com o último jogo dessa semana de Wild Card, Eagles enfrentam os Bears fora de casa no Soldier Field. Os Eagles que terminaram essa temporada 9-7 quase não foram para os playoffs, e os Bears que estão fazendo uma temporada maravilhosa de 12 vitórias e 4 derrotas. A última vez que os dois times se enfrentaram foi em 2017 e era outro Chicago Bears. Aquela temporada de 2017 terminou 3 vitórias e 13 derrotas para os Bears, então é claro que os Eagles ganharam esse jogo.
Hoje o cenário é totalmente diferente, os Bears estão no primeiro ano com o seu novo head coach, o Matt Nagy, e ele tá maravilhoso. Foi de uma temporada 3-13 para uma temporada 12-4, que é simplesmente fantástico. O Chicago Bears tá jogando muito, e os jogos que eles perderam foram todos por uma diferença ali pequena até, no máximo 7 pontos contra os Patriots ali. Então os Bears estão muito fortes nessa temporada. Os Eagles, campeões do Super Bowl, fizeram uma temporada passada maravilhosa, perderam seu principal quarterback, mesmo assim ganharam o Super Bowl, mas essa temporada estão bastante inconsistentes, quase que não conseguem ir para os playoffs, melhoraram na reta final, também sofreram com muitas lesões, muitas mesmo, e inclusive o principal destaque que eu queria dar aqui, que é o Carson Wentz. Eles perderam o principal quarterback deles, que é o Carson Wentz, pelo segundo ano seguido, e estão tendo que confiar no Nick Foles, e pelo segundo ano seguido, parece que o Nick Foles tá dando uma esperança gigante pros Eagles, mas eu não acho que esse ano vai ser assim. Quando a gente vê o Nick Foles, tudo bem, desde dezembro de 2013, se eu não me engano, ele tá 12 vitórias e 4 derrotas, ele tá indo muito bem, mas quando a gente vê a temporada regular que ele fez em 2016, não foi tão bem assim. Você vê que ele não virou o quarterback titular, nem foi contratado por outro time, o Carson Wentz se manteve quarterback titular. Tudo bem, Nick Foles é o MVP do Super Bowl, ele fez um jogo maravilhoso e fez playoffs maravilhosos na temporada passada. Eu não sei se vai ser suficiente contra uma defesa tão bizarramente forte dos Bears. Então, primeiro de tudo, Nick Foles contra Mitchell Trubisky, que é o quarterback dos Bears. Mitchell Trubisky é o segundo ano dele, primeiro playoff da vida dele, eu sei que isso pode pesar. Eu acho que os Eagles vão contar muito com o Zach Ertz, que é o tight end do time, é o líder em touchdowns pelo time nessa temporada. Os Bears, no ataque, vão contar com o Trubisky correndo bastante com a bola e o Jordan Howard, que também tá indo muito bem, mas eles têm ali na defesa o Khalil Mack, que é simplesmente essencial, vital pro time, e ainda tem o Roquan Smith, que é líder em tackles pelo time. Então eu acho que vai ser um jogo de poucos pontos, eu acho que os Bears vão conseguir segurar bastante o ataque dos Eagles, e os Eagles eu acho que vão ter uma defesa forte ali, eles têm Fletcher Cox, que é simplesmente fantástico, mas eu acho que esse jogo dá Bears em casa, e os Bears vão avançar pro divisional, tá bom? É isso, eu acho que esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas é uma análise bem completa, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, deem aquele gostei aí embaixo, se inscrevam no canal, a gente se vê na semana que vem, depois desses 4 jogos maravilhosos, espero que vocês curtam bastante, porque tá acabando, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, fui!